Corrupção. Quem permanece preso nesse país? A corrupção financeira na administração pública se constitui em um crime que provoca lesões sociais para milhares e milhões de pessoas com danos irreversíveis. Em função de que verbas desviadas em superfaturamentos de obras públicas intermináveis, verbas destinadas ao enriquecimento das caixinhas de segredos, são violentamente retiradas dos impostos pagos mensalmente por cada um dos contribuintes, que não podem contestar índices utilizados pelos governantes por estabelecimento final desses valores. Ao contribuinte, a obrigação da contribuição que devem ser destinadas aos programas relacionados com a saúde, com a educação, com a habitação, com o saneamento básico, entre outros programas. Ao governante, a obrigação maior de fiscalizar com rigor as formas como esses valores recebidos dos contribuintes e a forma como são utilizados, não se justificando argumentos relacionados, simplesmente ao desconhecer as condutas desviantes daqueles servidores que eles são subordinados. No final do ano de 2009 e 2010, em pronunciamento por ocasião do Dia Internacional contra a Corrupção, afirmou o presidente: é difícil combater a corrupção porque, às vezes, o corrupto tem cara de anjo. Prefere ver manchetes apontando roubo do que saber que o país continua sendo roubado. Hoje, as pessoas veem que o cara que rouba um pãozinho vai preso. Quem rouba 1 milhão não vai preso. Realmente, senhor presidente, hoje o cara que rouba um pãozinho será condenado e privado da sua liberdade, e quem rouba 1 milhão dificilmente será condenado e recolhido a uma prisão. O senhor sabe qual é o motivo? As leis foram feitas para criminalizar e penalizar quem rouba um pãozinho e se distancia muito de quem rouba a padaria inteira. Senhor presidente, recentemente foi colocada em liberdade uma mulher após 120 dias recolhida ao cárcere, a uma prisão. E sabe qual foi o crime dela? De ter entrado em um supermercado e furtado 2 pacotes de 250 gramas de leite em pó. E sabe qual foi o custo do Estado com esta prisão? Considerando que um preso no Brasil hoje custa, quando recolhido a um cárcere estadual, aproximadamente R$ 1.700 por mês, nos presídios federais esse custo alcança o valor de R$ 2.800 por mês. Essa mulher custou para o Estado aproximadamente R$ 6.800 por conta desses 120 dias que ela permaneceu encarcerada. Enquanto os 2 pacotinhos de leite em pó custaram mais ou menos R$ 5. Essa mulher ficou presa, senhor presidente, porque não tinha endereço fixo, não possuía referências, não tinha advogado particular, fatores entre outros que são determinantes à concessão de uma liberdade provisória. Qual o valor do prejuízo causado por essa mulher à sociedade? Não ultrapassaram de R$ 5, pois as leis atuais são eficazes em penalizar quem rouba o pãozinho. E aqueles outros personagens públicos envolvidos direta ou indiretamente com os desvios das verbas orçamentárias. Está aí o exemplo dos mensaleiros, o mensalão, processo que hoje tramita no Supremo Tribunal Federal, ainda sem data para complementação, para finalização. Quantos milhões deixaram de ser aplicados em programas sociais, destinados à moradia, saúde pública, educação, saneamento básico, etc, etc, etc. Todos eles possuem endereço fixo, nível de escolaridade, podendo permanecer preso por apenas um curto lapso temporal produzido em razão da prisão chamada temporária.
pelos escândalos trazidos ao conhecimento popular pelos meios de comunicação, permitindo à lei, ao final, que os corruptos respondam o processo em liberdade. O que mais representa em custos financeiros para a sociedade? Os 2 pacotinhos de leite em pó ou os milhões desviados das verbas públicas? Sabemos justificar problemas e não buscamos atuar preventivamente contra estes problemas. Geralmente as pessoas, quando sentem dor de cabeça, buscam tomar analgésicos, enquanto que a dor de cabeça, a origem da dor de cabeça, muitas das vezes é consequência de uma infecção muito mais séria, muito maior, muito mais enraizada. A questão da corrupção não está diretamente vinculada a uma lei, pois o que adiantará tornar uma pena mais dura se as 2 normas processuais criminais são lentas para serem aplicadas, principalmente quando se trata do crime de corrupção. A propósito, um grande jurista no passado já declarava: a pena será mais justa e útil quanto mais rápida esteja do crime, próxima do crime. Chamando a atenção ainda, no século XVII, que a demora no processo muitas das vezes significa a exclusão da pena pelo próprio Estado, em razão de que a sociedade esquece facilmente os escândalos históricos. Não podemos nos esquecer daquela história do pai, que chegando em casa tarde da noite, após um dia de trabalho exaustivo, encontra a sua filha transando com o namorado no sofá da sala. Indignado com a cena de amor explícito que acabava de presenciar, chama a esposa no quarto e com a voz enérgica determina que todo o seu poder de mandatário do lar poder de mandatário do lar para a mulher. Amanhã vou retirar o sofá da sala. 2 dias após, encontrou a filha transando em sua própria cama. Tempos depois, indignado, ficou ao saber que a filha estava grávida, voltando novamente a questionar a pobre mulher. Como foi possível? Eu não sabia. Como foi possível acontecer? Gente, essa crônica é só para denotar o momento crucial que nós estamos vivendo. O problema principal aqui não é tanto a situação da apenação, não é o recrudescimento na sanção penal, na pena em si, que se irá resolver o problema da violência no Brasil, da corrupção, das injustiças. Para que vocês tenham ideia, o Brasil tem hoje 536 mil presos encarcerados. Hoje o Brasil, no ranking mundial, está assim, segundo lugar no ranking mundial. Segundo lugar. Se levarmos em consideração que a Índia, por exemplo, tem 1 bilhão e 200 mil habitantes. A população carcerária da Índia não chega a 50 mil presos, a 50 mil encarcerados. O Brasil, com apenas 190 milhões de brasileiros, nós temos aí 536 mil pessoas, mil brasileiros encarcerados. Então, proporcionalmente, nem a China, que já tem quase 2 bilhões de habitantes, não tem. Claro, a China é diferente porque lá existe a pena de morte, é o tiro na nuca, né? Nós não temos, é diferente, talvez eles não tenham, talvez não tenham 10 mil pessoas encarceradas, porque lá eles não têm uma despesa muito grande com esse tipo de preso, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui comparativo da Índia. Então, no andar dessa carruagem, quem viu aquele filme Tropa de Elite, viu lá um ator que fazia o papel de um deputado, comparando que daqui a algumas décadas os nossos netos, os nossos bisnetos estarão todos encarcerados. Chegará um momento em que o Brasil terá cerca de 90% da sua população encarcerada e apenas 10%. E apenas 10% solta. Tá? Teremos aí um país o quê? Deserto, já que 90% vai estar encarcerada. É um problema de política criminal, realmente
e que compete às autoridades. Claro que os legisladores estão aí preocupados hoje em não mais em recrudescer a pena. Temos aí vários benefícios da lei, né? Os chamados crimes hediondos, que antes não podiam ser beneficiados pela redução da pena, hoje já podem. Por quê? Porque hoje prevalece o princípio de que a ressocialização, então a pena, a punição, a sanção penal, ela tem uma função principal. Qual é? De ressocializar o preso, e não é recrudescendo a quantidade da pena que se vai se buscar uma ressocialização do preso. Claro que existem exceções, são inúmeras, centenas, milhares de exceções. Mas, no geral, hoje a política criminal procura abordar essa questão dessa forma, buscando a ressocialização. É por isso que hoje um condenado até 4 anos, muito raramente vai para a cadeia. Ele se beneficia da liberdade, o regime semiaberto, ou regime aberto, enfim. Por quê? Porque sabe que hoje no Brasil, os presídios no Brasil, eles não oferecem condições para que o governo realmente ressocialize o preso, aquele que cometeu determinados delitos. Então impõe a ele as chamadas medidas restritivas de direitos, prestação de serviço à comunidade, pagamento de multas, pagamento de cestas básicas. Bem, esse é um caminhar, esse é um item, esse é um caminho democrático que tem resultado, que tem dado resultado. Claro que existe o indulto de Natal, as chamadas tornozeleiras eletrônicas, criadas recentemente, já estão sendo lesadas. Pessoas, mesmo presos, mesmo com tornozeleiras eletrônicas, estão saindo e não estão retornando. Mas aí de 1.000, você tira aí 100, 200, né? E 800 voltam. Bem, é esse o caminho, é essa estrada. Por quê? Porque o governo, ele nunca se interessou, ele nunca se preocupou em investir na chamada ressocialização do preso, que é o objetivo da política criminal. O apenado, não importa o crime que ele cometeu, ele vai para o sistema penitenciário brasileiro, e o sistema penitenciário brasileiro tem para com ele toda uma despesa enorme, que eu citei para vocês aqui, mas tem a obrigação, o dever legal de que dê a ele condições dele poder se ressocializar. Ou seja, se é analfabeto, vai aprender a ler, se não tem profissão, vai aprender uma profissão. Cada dia de trabalho, a chamada remissão da pena, cada dia de trabalho de um preso, ele tem uma redução de 3 dias. Então, são uma série de benefícios. Dizem alguns advogados, alguns juristas até, que a lei penal, o Código Penal, é o pai. É o pai. É letra por letra, dente por dente, olho por olho. Outros dizem que a lei de execução penal é a mãe, né? É aquela que é acessível, aquela que está sempre encontrando 1001 soluções. Porque a lei penal, a lei da execução penal, é aquela que administra o como fazer com aquele preso, porque não interessa a uma democracia, uma sociedade como a do Brasil, transformar os seus presídios em depósito de seres humanos. E qual o resultado disso aí? São rebeliões e mais rebeliões, motins e mais motins que recrudescem por todo o país. Quem não se recorda recentemente, lá no Maranhão, lá na penitenciária de Pedrinhas, por conta desse abandono de presídios, né? Sem alimentação, sem assistência médica, doenças venéreas graçando em todos os níveis, doentes contaminados, aidéticos, né? Leprosos, misturado com presos sadios. Então aquilo gerou naquele presídio ali em São Luís, nos arredores de São Luís, na penitenciária de Pedrinha, uma rebelião terrível, onde começaram por sacrificar, decapitar aqueles presos tidos assim como por ter cometidos crimes assim injuriosos. O caso daquele pai que violentava as filhas desde os 8 anos de idade.